Mas nessa manhã, nós começamos, se relaciona ao conteúdo de Gênesis, capítulo 9, e hoje nós vamos começar a leitura, já para adiantar, a partir do versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou um viñedo. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber a ambos, seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Deus de Sem, e seja Canaã por certo, alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por certo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Como nós comentamos, todo o trabalho da construção da nova humanidade inicia-se num plano idealizado que acontece nas estruturas mais profundas da intimidade do ser, quando nós nos colocamos diante da vida, avaliando as possibilidades que essa vida nos traz e, ao mesmo tempo, listando quais espaços que poderiam ser empreendidos tendo em vista um determinado objetivo. Todo esse trabalho foi feito dentro do relato, na intimidade da marca, quando os componentes foram maturados, alimentados, renovados, posicionados nos lugares que realmente lhes cabiam, para que nessa organização interna o indivíduo pudesse, ao sair para fora, ao sair da arca, utilizar os seus recursos, o seu potencial a ser manifesto de forma muito mais segura. O primeiro versículo de hoje, que começou Noé a ser lavrador da terra. Então nós poderíamos dizer o seguinte, que depois do pacto, depois, vamos dizer, da saída para a vida dinâmica do movimento externo, Noé recebe a bênção do Pai, recebe um novo pacto nessa nova aliança, tem o sinal como um componente fundamental para lembrá-los, né? Porque a Noé, como também a Deus, desse pacto de não mais destruição, mas de um caminhamento das águas no sentido diferente. Águas que possam relembrar as experiências e todos os componentes que foram finalizados no momento anterior. Me lembraram importante. A água tem sido vista por nós a todo instante como sendo aquele componente fundamental para explicar o plano físico ou os processos reencarnatórios. A evolução pela água como sendo aquela que nos diz da necessidade dessa roda da vida material. Precisamos reencarnar para consolidar a experiência, para, de fato, termos aquela condição de maturar aquilo que já foi aprendido e transformar esse conhecimento em vida. Sair do plano teórico para vivenciarmos aquilo
que foi utilizado como goteiro. Então essa água não viria mais como um componente destrutivo, que era a questão do dilúvio. Essa água agora poderia ser trabalhada pelo sinal que foi o arco-íris. Esse arco-íris, nessa decodificação em cores, sugerindo etapas ou faixas evolucionais, retratando o piso do indivíduo em determinadas fases da sua existência. Em determinados momentos podemos estar no patamar X, vermelho. No outro aspecto da nossa existência, nós poderíamos estar num patamar Y, que seria o turquesa, tá? Um azul mais forte, até que poderíamos alcançar líquido, tá certo? E assim retratarmos as etapas evolucionais que nos permitiriam vivenciar os elementos fixados da nossa intimidade como representantes daquilo que efetivamente adquirimos através da experiência. Sem experiência, só temos informação. E a experiência é que consolida aquilo que nós realmente adquirimos como um tesouro particular, pessoal e intransferível. Então a água, aqui como esse elemento a ser lembrado, ainda faz parte da nossa existência. Só que nós vamos, na vigência do plano físico ou agindo via água, elaborar outros processos de crescimento. E aqui surge o primeiro versículo. E começou Noé a ser lavrador da terra. Ser lavrador. Lavrador da terra. Ele não estava lavrador da terra. Ele apropriou o sentido operacional introjetado no seu ser e que se manifesta para a vida. Ele começa a ser lavrador da terra. Ele cuida dessa terra, ele cultiva essa terra e, portanto, ele colhe o fruto dessa terra. E uma vez colhido o fruto dessa terra, ele pode criar uma série de condições que serão trabalhadas um pouco mais à frente. É importante salientar que até o dilúvio, nós poderíamos dizer que as personalidades que foram instrumentos do nosso crescimento, elas tinham um tempo X de vida, tá? Essas personalidades tinham um tempo X de existência na nossa caminhada, na nossa trajetória. E à medida que o tempo foi passando, o tempo X, tá? O tempo X, ele vai se reduzindo, definindo que nós precisaríamos dessas personalidades em tempos cada vez menores para que nós pudéssemos recolher os benefícios que aquela circunstância, que aquela oportunidade nos permitiria, tá? Então aqui, até aqui, de novo. Desse momento para frente, a partir da saída da arca, um crescimento operacional, definindo um estado profundo de alma a ser retratado na condição do eu sou. Noé já pode dizer, eu sou lavrador. Eu sou lavrador da terra. E como lavrador da terra, o que eu quero plantar? O que ele elege como construção pessoal? Ele elegeu como construção a vinha. Ele poderia ter elegido outra planta? Certamente. Ele poderia ter elegido uma figueira?
ele poderia ter elegido uma oliveira? Sim. Mas nós sabemos que tanto a figueira como a oliveira falam de condições que antecedem a possibilidade do trabalho na vinha. Se na figueira nós temos o plano informativo, definindo o trigo como um alimento sábio, o fruto como sabedoria, trigo tendo essa possibilidade, na oliveira nós temos já um plano iluminativo, sem dúvida. Mas uma iluminação que passa pelos componentes exteriores. Então a oliva já propõe uma iluminação. Mas uma iluminação via óleo, que é o combustível. Então nós temos mão de recursos na oliveira, e a oliva espremida oferece o óleo, que é utilizado como combustível para produzir a luz. Mas Noé não quis nenhuma dessas culturas. Ele decidiu fazer uma cultura diferenciada e elegeu a vinha. O que a vinha oferece? O que a vinha sugere para nós? Qual o símbolo da vinha? E aqui nós poderíamos nos ater naquele componente fundamental trazido e fixado no livro do Espírito. Então, gente, é o único símbolo que a doutrina espírita apresenta. Qual que é? Uma não é de quê? De Deus. Carreira de quê? Então o que é? A vinha, né? Agora, é importante para nós ver a importância do símbolo e como ele foi escolhido como uma mensagem profunda. Existem muitas mensagens a serem retiradas dessa questão. Vinha. Como que nós encontramos? E foi a armação de quem, gente? Foi Kardec inventando na moda de colocar uma vinha? Quem que propôs? Os espíritos propuseram, né? Os espíritos propuseram, né? E no livro dos espíritos, o que tem já, né? Tem? Vamos pra? Tem prolegômenos, tem aqui, que é a seta, né? Tá aqui, ó. É isso? E os espíritos foram eles que definiram de forma precisa, clara, aqui, ó, falando todos os processos que iriam viver. Eles em que termos nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever este livro. Kardec, né? Kardec inicia prolegômenos, explicando o que era, e fala, ei, porque Kardec gostava de citações pessoais, que a melhor forma de defender a doutrina sempre seria através de citações pessoais, porque citações pessoais são irrefutáveis. Está ali, ó, foi desse jeito. Podem falar o que quiserem falar, mas o que a doutrina fala é outra coisa, é isso. Se os espíritos ensinar, é isso. Então vejam bem, esse em que termos nos dera por escrito e por muitos métodos a missão de escrever este livro. 2 pontos, aspas. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Vejam bem, não é sobre a mesma bandeira não, tá, gente? Não é que vai ser todo mundo espírita no futuro não, tá? Vejam bem o que os espíritos colocam. Reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade.
Mas, antes de eu divulgar, revelemos juntos, a fim de me verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo sempre que eu pedir, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicarem, nós todiremos. Enquanto esperas, medita sobre este, a fim de estar pronto quando te dissermos. Aí vem, porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Então, na verdade, eles não apenas sugeriram, mas desenharam também, tá? Então, o desenho já é fruto de mais uma revelação que veio do plano espiritual com a necessidade de definir que o símbolo é esse. Veja bem, por quê? Explico por quê. É o emblema do trabalho do Criador. Então, a cepa retrata o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa. O espírito é o licor. A alma, o espírito ligado à matéria, é o vaso. Tá, gente? Então aqui nós temos no desenho, né, que eu gostaria de fazer, tá? Vou aqui. Aí, tá bom? Então a cepa está lá. A cepa representa toda a condição do trabalho do Criador. A representar corpo e espírito. Como que vai representar o espírito? Entendeu? Olha só que coisa. É o licor. É o licor. Então a essencialidade que você tira como fruto dessa produção da vida é o licor. Essa é a essencialidade, aquilo que há de sutil, que tem gosto, que tem efeito, e só tem efeito em você. É alguma coisa, tem tudo que é. Então nós temos aí toda a possibilidade. E a cepa é o corpo e o espírito é o licor. A alma ou o espírito ligado à matéria é o vaso. Então nós estamos aqui, né? Tem álcool, né? Será? Será? Na hora que amadurece está na essência, não é? Fermenta naturalmente. Então o problema está no álcool ou o problema está no uso que nós fazemos do álcool? Tá certo? Então aqui nós temos que o álcool então é de Deus, é da criação, tá bom? É da criação, é o elemento da natureza, que retrata o trabalho do Criador. A questão é como nós o utilizamos. Se nós já tivemos chance de estudar isso exaustivamente naquelas reuniões, tá? Mas aqui fica para nós. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Não te deixes desanimar pela crítica. Então aí agora vem orientações espirituais para o trabalho e outras questões. Mas aqui já fica bem. Mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimento. Definir aqui para nós a importância da roda da vida, do plano físico, de reencarnação, para que nós possamos adquirir o conhecimento libertador. Então aqui temos o licor, espírito. Aqui a uva, a condição do homem. Não é isso? O homem. Espírito reencarnado. Alma. Alma, portanto, aquele que está no corpo físico. Essa é a condição. E a cepa fica ali,
vamos tendo o trabalho aí da criação, que é para nós o grande desafio, tá certo? Esse grande movimento é o emblema que nós não podemos esquecer. Qual o sentido? E aqui Noé, nessa nova etapa da humanidade, pós-dilúvio, ele elege um trabalho vinculado ao trabalho da criação. Tá certo? Nós já estamos comprometidos não apenas com o nosso posicionamento pessoal na vida, mas nós já estamos comprometidos com a grande ordem universal. Já somos agentes. É muito fácil você ficar só cuidando do seu ambiente restrito do lar. Imaginemos uma pessoa que fica fechada na sua casa, e aí você entra na casa e fala, nossa, gente, isso aqui é um paraíso, tudo no lugar, as gavetas precisamente, né, organizadas, não é isso? Tem um alfinete fora do lugar, então você olha aquela harmonia total. O que essa pessoa faz na vida? Ela organiza a sua casa. Ela é uma pessoa que nós não estamos falando crítica, nós estamos falando de momentos evolucionários. Tá? Ela dedica a sua existência a esse plano operacional de vida. Essa pessoa, acho que ela está vivendo, gente. Ela está dentro da arca ainda. Vocês concordam? Ela não saiu da arca. E o nosso desafio hoje é sair da arca e viver no mundo, tá? Administrando essa organização interna das nossas questões da arca. E tem hora que os bichos saem do lugar, aí você tem que reposicionar para isso, não é seu lugar. Seu lugar ainda é no porão, fica lá, tá? Nessa organização interna. Mas o foco da nossa existência na atualidade da humanidade não é mais ficar na arca. Muitos ainda elegem viver na arca, porque é confortável ficar na arca. O desafio é sair do campo operacional e ser labrador, e cuidar, e cultivar, e ter de provar, tá? Porque senão cultivamos. Quem vai provar isso? Quem vai provar isso? Quem vai macerar isso? Quem vai tirar a essencialidade, o licor desse tudo? É o labrador. E aqui nós nos colocamos na posição de Noé, como nós temos sido labradores da terra. Inicialmente a pergunta poderia passar pela questão: o que eu elegi cultivar? Estou cultivando trigo? Estou cultivando oliveira? Muitos de nós ainda estamos cultivando apenas figueiras. Alguns ainda estamos cultivando figueira brava, que nem fruto não temos. Aí surge a questão aqui: caberia uma reflexão acerca da condição da figueira que foi amaldiçoada por Jesus? Porque muitas pessoas falam que Jesus não teria sido generoso, vamos colocar, generoso para com a figueira que foi amaldiçoada. Por que não teria sido generoso? Ele havia procurado a figueira quando? Na época que era época de figo? Não. Então a época falou assim, engraçado. Ele sabia que não era época de figo, e por que ele foi procurar alguma coisa? Ele pediu figo? Não. Alguma coisa. Então só alguma coisa. Encontrou alguma coisa? Não encontrou nada. Então aqui a posição seria ficar num plano informativo. Somos sabedores. Na missão, acho que chama-se Como Convém Saber, ou Bem Saber, alguma coisa do livrinho de luz, depois eles acham lá. Convém Saber. Nós temos uma orientação prática
definindo a necessidade não do saber, mas como convém saber. E mesmo como convém saber, Emmanuel, ao trabalhar o conteúdo, sugere que só aplica de forma efetiva e positiva, como bem convém saber, aquele que aplica no desvio de luz, tá? Você quer? Acho que precisa não, porque depois vocês podem até pesquisar lá, tá? Vídeos. E é uma sugestão muito prática, definindo que nós não podemos mais ficar nessa posição. E aqui, por analogia, nós poderíamos agregar a experiência da figueira. A figueira, detendo em si a possibilidade do conhecimento, só ficou no plano informativo. Palavras, 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 palavras. Sem qualquer ação bem efetiva. Sem qualquer mudança efetiva na condição do ser humano. A proposta da doutrina espírita é reunir todos os homens debaixo da mesma condição. Amor, verdade. Qual que é a proposta da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Fora do amor universal, fora... A ideia é essa, exatamente. Não queremos só obter respostas. Então, quer dizer, o que me acontece hoje é porque eu tive uma condição no passado que gerou isso. Então, nós ficamos só no plano do mecanismo de ação da vida. Mecanismo de ação da vida informar. Não temos qualquer resultado prático para as nossas vidas. Ser informados nós já somos desde o Egito Antigo. Que quando nós buscamos lá atrás, foi lá que nós adquirimos a ciência, o esoterismo, dando condições de aprendermos ensinamentos importantíssimos dessa dinâmica de vida. Mas nós vamos continuar vivendo como se nós estivéssemos no Egito Antigo, não sei? Só discutindo conteúdo, claro? Ou está na hora de trazer isso para a lavoura da vida, para o piso da vida, para a terra? Trazer para o piso da vida, trazer para a terra, é transformar tais ensinamentos em vida. Transformar em vida plena, em vida e abundância. Poderíamos ser elegidos a oliveira, tá? Poderíamos ser elegidos a cultura da oliveira e ficarmos na oliveira por muito tempo. Já como? Claro, será que todo tipo de luz é luz que edifica? Será que é? Você já ouviu falar que nos planos densos ou nos planos mais próximos da Terra também tem luz? Tem. Espíritos podem irradiar luz, mesmo espíritos de densidade maior, vamos colocar assim, que você pode falar, né? De densidade maior, ele tem luz? Pode. Existe luz. Não é aquela luz pequenina, né? Né? Aquela luz que irradia, que toca, mas é a luz. Né? Então nós precisamos avaliar que tipo de oliveira é essa e que tipo de luz nós estamos promovendo para a vida e para aqueles que estão em torno de nós. Porque irradiamos a todo instante. Alguma emanação sai de nós. Mas deve saber se essa emanação permite divisarmos com clareza aquilo que está no nosso caminho de vida. Então aí nós temos um novo desafio. O mesmo acontece se tratando da linha. O licor da linha, o que é o licor da linha? É o vinho. O que está acontecendo com esse vinho? Esse vinho é um vinho que promove
a projeção nessa essencialidade ou é algo que entorpece o nosso ser? Tá? Então a vinha aqui fica como um grande desafio. Eu queria fazer um movimento, porque a vinha é tão importante para nós, que eu queria trabalhar um pouquinho a palavra dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho. Vocês acham oportuno? A gente precisa com relação. Porque o reino dos céus, Mateus 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei de por justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Então vamos até aqui. Jesus utiliza como imagem do reino a vinha. A descrição é importante. Começa assim: o reino dos céus é semelhante a um homem. Que homem é esse? Um homem que é apresentado como pai de família. Isso? Pai de família. Quem é esse pai de família? Nós podemos fazer a relação que é o pai, Deus, o Criador, tá? Esse homem, pai de família, é, por analogia, por trabalho, Deus. E aqui nós temos a posição fundamental que é o reino. O reino que é o conceito que foi trabalhado nas formas mais diversas por Jesus. E vejam bem, saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então nós, como lavradores, somos assalariados. Nós somos assalariados. Nós estamos aqui com um objetivo, um trabalho. E a vinha como esse campo operacional. Que nós falamos espíritos definidos, é a obra, né? É o trabalho de Deus. Aqui é o trabalho de Deus. Ele definiu o quê? Ele saiu de madrugada a trabalhar. E ajustando, madrugada, então seria o ponto zero, tá? O início da jornada. Início da jornada. Nesse momento, ele assalariou uma turma. Trabalhadores, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da terceira hora, viu que estavam ociosos na praça, e disse: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta, e perto da hora nona, fez o mesmo. Se fez o mesmo, tratou um salário que seria justo. Tá bom?
E saindo perto da 10ª hora, encontrou outros que estavam ociosos. Aí ele fez uma pergunta: por que estás ocioso todo o dia? Queria ter passado tempo demais. Eles estavam ociosos. E a resposta foi: porque ninguém nos atraiu. Ninguém nos atraiu. Não houve um encontro até agora. Nós não fomos convidados ao trabalho, nós não tivemos a oportunidade de trabalho. Então nós nos matou porque, olha, não teve um encontro, não surgiu a oportunidade. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis por justo. E aproximando-se a noite, portanto, aproximando-se a noite, tá? Mandou o mordomo: chama os trabalhadores e paga o jornal. Jornal, gente, representa o dia de trabalho, tá? O dia de trabalho, a jornada de trabalho. Então, a jornada de trabalho dentro daquilo que o dia propôs, tá? Dentro daquele dia, qual seria a jornada? 4 horas, 2 horas, 1 hora? Qual é a sua jornada? Hoje nós temos jornadas distintas, que são pagas de forma distinta. Mas como que o senhor da vinha resolveu? Resolveu, começando pelos derradeiros. Esses, inadversáveis, tiveram uma jornada de 1 hora. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. Aí que o bicho pega na gente. Nós aceitamos isso? Aí começou a confusão, né? E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalhadores, só 1 hora trabalharam, só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Tá? Um dinheiro? Do 2, né? Para esse daqui pelo dinheiro, né? Só eles sabiam de princípio qual seria o valor do salário. Só eles sabiam de princípio o dinheiro. Só aqueles que começaram o trabalho. Aí vejam bem: toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então aqui nós temos um trabalho definindo a história da humanidade, que nós podemos definir essa jornada do dia. O dia, né? O dia como sendo a oportunidade de trabalho e de construção da humanidade. Tá bom? Se nós conseguirmos ver dessa forma, nós vamos avaliar que esses trabalhadores são os homens de acordo com o seu posicionamento evolutivo. Alguns, já no início da sua trajetória, tiveram um encontro com o Pai. Já no início, se posicionaram na vinha, trabalhando de forma efetiva,
usufruindo das chances e tendo a oportunidade de vivenciar a experiência de uma forma muito positiva. Tá bom? E sabiam qual seria o fruto. Quando nós acolhemos o convite do Pai, nós sabíamos qual seria o nosso fruto final. Nós saímos do Pai e qual é o nosso objetivo? Retornar ao Pai. Retorno ao Pai. Nessa vida plena, nessa vida em abundância, que seria o pagamento aí todo, o salário. Tá? Voltar para o Pai. Outros só tiveram a chance do encontro próximo da hora terceira. Nós estudamos tanto a questão do 1, 2, 3, como sendo aqueles passos necessários ao crescimento da humanidade. E fizemos esse movimento do 1, do 2 e do 3. É isso? Plano espiritual, materializamos, retornamos ao Pai, renovados em muitos conceitos e crescemos no entendimento. Então, nesse momento de transformação, surgem novas oportunidades. Veja bem, no 6 se repete a possibilidade de planar. Só que aqui é o que for justo, dentro da produção, não é? E numa avaliação que não cabe mais um combinado preciso. Porque o tempo foi perdido. Foi perdido aqui? Então nós entramos na ação da lei. A lei de causa e efeito, que é a expressão da justiça. O justo tem a ver com a justiça da lei. A lei definindo a colheita obrigatória. Múltiplos novamente. Só que, vivenciando a transição, se fosse próximo da 12ª hora, nós não teríamos tempo, nós não teríamos a chance do trabalho. Então a transição é bem a 10ª hora. Que abre uma oportunidade para todos que se encontravam ociosos na condição de vida. À toa na vida. Sem se comprometer na vida. O que é o à toa na vida, gente? Os ociosos aqui. Ociosos perante a construção, a obra do Pai. Sem comprometimento com essa obra. Tá? Sem colocar mãos. Trabalho nessa obra de construção do reino. Tá? Então essas pessoas que estão aqui nesse posicionamento já quase esgotando o tempo para essa humanidade, tem uma chance coletiva. E aí sim, eles abraçam a oportunidade, porque é do livre-arbítrio, e aceitar ou não o convite. Eles podiam ter falado, não, tá bom demais, não ficar fazendo nada. Mas eles são boas assim, vão continuar nessa posição. Até acabar. Mas não, eles escolheram e aceitaram. Porque a vida, como nós já discutimos muitas vezes, ela é feita de escolhas. A todo instante nós estamos fazendo escolhas. Escolhas pelo sim ou pelo não. Escolha pelo trabalho ou pela ociosidade. Escolha para ficarmos na mesma posição ou pela mudança. Escolha pela inércia, pela morte, ou escolha pela vida, pela dinâmica, pela mudança e pela transformação. E eles escolheram. E uma vez feita a escolha, o resultado vem. É a hora do pagamento. E o pagamento vem definindo o seguinte: você pode até ter cometido muitos erros. Em nome da ignorância, em nome do mau uso, da informação.
em nome de uma iluminação equivocada, sinalizando para as pessoas conceitos de valores que não eram os melhores. É um tipo de iluminação, não é? Nós podemos iluminar as mentes escrevendo livros com conteúdos questionáveis, que podem incitar a separatividade, criando fanatismo. Nós podemos escrever livros que induzam as pessoas aos erros. Nós podemos utilizar os livros para levá-las a viver num plano de domínio sobre outros que estão em ignorância. Ou ao contrário, nós podemos escrever livros que promovam o ser em aspectos éticos, em aspectos morais, em aspectos operacionais com técnicas que possam promover o progresso, tipos de iluminação. Aquilo que for feito de forma equivocada, com iluminação inadequada, se assemelha àquilo que foi feito pelos ociosos frente à obra da criação. Que a ação frente à obra da criação é para promover obra. E aí sim nós teremos o pagamento. E o pai pode. Nós mesmos podemos decidir qual dos nossos recursos que se alterando com ele mais. Nós podemos colocar a coletividade da humanidade fora de nós, projetando a diversidade e heterogeneidade da Terra, o tempo de cada um de trabalho, porque alguns já chegam na Terra com o conhecimento. Vocês já pensaram a experiência na vida de mexer e cultivar e cuidar dessa vida, de quem está desde o princípio cuidando, e a destreza deles que só tem uma hora? Deve ser diferente, não deve? A gente imagina que seja, imagina? Porque o treino qualifica. Em termos de produtividade, quem será que produziu mais? Não, em termos de produtividade, gente, já que esse daqui conseguir fazer em uma hora, aquilo, em termos de produtividade, eu estou falando do mundo capitalista. Produtividade real, concreta. Claro que esse daqui produziram mais. É claro que produziram. Trabalharam muito mais, produziram muito mais, construíram muito mais, em termos numéricos. Tá? Mas com certeza gastaram muito mais vida, gastaram muito mais copos e tal, mas produziram, sem dúvida. E é em função da produtividade que eles acharam que a gente ia receber mais. O questionamento é por isso. Como que você vai pagar a mesma coisa? Nós temos mais lucro a hora da criação. Um que plantou uma árvore e um que plantou milhares de árvores. Reflorestou áreas e áreas do planeta. Fato. E o questionamento é só que na obra da criação, o que conta não é o capitalismo, da produtividade. Aí que é a questão. O que conta é o posicionamento do indivíduo frente à obra. E vejam bem, a colocação, se você pensa desse jeito, se você tem um mau outro, você quer que eu também tenha? Você não quer que eu sou dono do negócio de vida de forma equalitária? Que eu pague o que eu acho que eu tenho que pagar? O problema não é meu, mas o problema é seu. O seu olho é ruim. Para mim, todos são filhos. E todos vão levar como resposta esse retorno evolutivo. Ainda que o despertar, a Deus não chamamos de despertar, tá? Seja tardio. Despertar no acolhimento do convite. Vamos, você quer um trabalho? Eu te dou um trabalho. Você quer? Eu te dou um trabalho. Mas eu não quero, vou. E aí faz o trabalho da melhor forma possível. Mas é importante você fazer o trabalho. Não dá só para poder aceitar e não fazer. Então foi feito o trabalho. Então esse esforço de quem estava no sono profundo, que despertou e realizou, vai ganhar tudo. Legal? No meio, não. Pra mim, quem estava trabalhando, né? O tempo todo. Eu estou imaginando.
foram juciosos até a 10ª hora. Isso não está bem. Exatamente. O que aconteceu com o filho pródigo e o outro filho? Não foi a mesma coisa? A história se repete na questão do despeito. Porque a gente acha o seguinte, ó, eu sou bonzinho, eu trabalho, cuido, faço a minha parte, aí vem esse seu filho aí que dissipou tudo que é seu, dissipou, gastou com as meretrizes, nos jogos, numa vida toda desregrada, e aí você vai e faz uma festa para ele? Que negócio é esse? São mesmo posicionamentos deles que estiveram o tempo todo dentro da linha de condução do que era preciso justo da justiça, tá? Dentro da lei, dentro dessa harmonia com a lei, não o justo em termos de pagamento, tá? Então nós temos aqui colocar duas posições. E aquela história, como que você pode nesse momento dar uma atenção especial para esse filho seu? Como? Eu estava aqui o tempo todo. A gente faz dentro de casa aquele filho que às vezes você escuta isso, né, gente? Então, no dia a dia, o filho que fala assim, engraçado. Lá em casa eu falei assim, eu sempre fui estudioso, vou colocar bem contextualizado. Eu sempre fui estudioso em casa, nunca dei trabalho, meus pais nunca gastaram um tostão comigo na escola, porque eu estudei em escola pública, e na hora de ir para a universidade, pública federal. Nunca. Aí o que aconteceu? Me deram um carro de presente, quando passei no vestibular. Agora meu irmão, cada coisa. Vivia tomando bomba de escola em escola, foi expulso não sei quantas vezes, entrou numa faculdade, Deus foi aberto, não vou falar o nome, então paga, claro que pagou, passou, tudo passa, né? Vocês já ouviram essa história? Acontece? Acontece? Acontece. Então é mais ou menos essa história. Mas o filho chegou onde que ele tinha que chegar? Um chegou com 17 anos, tá? E o outro chegou com 25. E ganhou o carro, tá? E chegou dentro daquilo que o pai definiu para ele que era um compromisso, tá? O tempo dele foi esse. Então a visão do pai é diferente da visão do filho, tá? O filho quer ser diferente e especial. Bom? Quer ser diferente e especial. Só que para o pai, os dois são filhos. Então como é que fica? Quanto que esse pai esperou para chegar em 25 anos aqui para poder dar esse carro? Nossa, será que vai ser com 25 ou vai ser com 15? Quando que vai acordar para a vida, que a vida é dele e querendo fazer por ele? É mais ou menos esse o sentido, o fazer por ele. É desafiante, né? No nosso pensamento linear, né? É muito operativo, porque o nosso pensamento ele é muito concreto, né? Então a gente consegue, com muita dificuldade, abstrair e perceber o alcance da beleza dessa parábola. No Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem é estudada de forma muito bonita e a gente aprende o seguinte, no capítulo 20, tá? No capítulo 20. Interessante que essa passagem, Kardec não quis comentar não, tá? Kardec só colocou a passagem e pôs direto as instruções dos Espíritos. Ele deve ter achado que essa história aqui só para os Espíritos mesmo trabalhar nos conteúdos. E aí ele... Oi? Então, aqui nas instruções dos Espíritos, ele começa falando os últimos serão os primeiros. Muitas vezes aqui, o último, ele é laborioso, mas falta o labor. Ele não tinha chance do trabalho ainda, não tinha percebido o alcance desse trabalho. E define o seguinte, que são os obreiros da última hora que foram chamados dentro da condição dos bons espíritas. Bons espíritas. Então não é fácil de ser espíritas, tá, gente?
bom ser filho. Tá? Então a sinceridade lá dentro dessa parte de bondade, tá? Bom exercício. Esses teriam essa condição. E a simplicidade mostrando aqui. Os da primeira hora seriam os profetas, Moisés, os iniciados, todos aqueles que já conheciam, tinham uma relação com a divindade, dentro do Deus único, que já conhecia isso. Deus é o pai de família e é o Senhor da vida. Lá atrás da história da humanidade. Tá? Então seriam esses. Ainda coloca assim. E foram assinalados através dos séculos como mártires, pais da igreja, sábios, filósofos e, finalmente, os espíritos, que a nossa história começou no momento da transição. Tá? A gente não fala que a transição na Terra começou com o advento do Espiritismo em 1857? Então nós somos esses trabalhadores da 10ª hora, os últimos, que estamos tendo acesso a essas informações, estamos trabalhando com componentes que podem, sem dúvida, modificar a estrutura e o painel operacional da vida. Mas o homem, como herdeiro do próprio homem, ele pode modificar o seu trabalho a partir da sua ação. Mas existe algo que nós não podemos esquecer em tempo algum, que é a nossa filiação espiritual. A nossa filiação espiritual. Porque todos somos filhos do pai da família, tá? Filhos. Isso que acontece. Esse aqui, no primeiro momento, no início da jornada, ele nega a filiação da 10ª hora. O que a gente observa em termos de religião? Porque aqui nosso trabalho não é para definir se está certo ou está errado, mas o que nós observamos? Uma discriminação das religiões, não é? Tanto que, quando acontece um culto ecumênico, a primeira coisa que vem na cartinha é o seguinte: como representante, abster-se de fazer referência a outras religiões que possam ter um cunho discriminativo ou preconceituoso. Tá? Você recebe isso como orientação para o representante que vai falar em nome de determinada religião. Então você não vai falar, você vai falar da sua, mas você não vai fazer referências que sejam pejorativas ou que possam gerar qualquer dificuldade em relação aos outros. Então veja bem, será que seria o caso, num culto ecumênico, de fazer uma iniciativa dessa ordem? Vocês viram isso que os fariseus faziam? Olha só, Senhor, o que eu faço. E esses que aí estão pecadores, não é? Não está pecado a eles para poder definir a sua própria identidade perante Deus. Será que Deus fez isso? Nós estamos aqui, nós vemos a Bíblia, tá? Nós vemos a Bíblia. Nós somos os seus filhos. Deus fez isso, gente? Será que Deus fez isso? Para saber que repito nos vencidos? Ou deixa de ser filho? A lei humana, que é mutável, ela define uma vez, fez uma adoção, tem jeito de você devolver? A lei humana não aceita, não. Pode ser uma vez filho, eternamente filho. Não dá para você poder falar, eu não quero mais, não, estou devolvendo a lei. Não aceita, não. Não aceita devolução, não. Então você vê lá que quando você assina lá o termo, né, de adoção, você está assinando um compromisso que outros contratos podem ser cortados. Mas esse contrato da adoção, por enquanto, ainda não definido que pode ser reformulado, não. Tá? Uma vez feito, está feito. A pessoa não pode desistir. Está me dando muito trabalho, não quer mais não. Tá? Depois de 20 anos. Tá? Pode até dar vontade, mas não tem jeito. Então foi instituído que é a condição de filho. Então eu entendi que
A mulher pode deixar de ser mulher, o marido pode deixar de ser marido, mas o filho não vai deixar de ser filho. Vai continuar filho. Então é isso aqui que nós esquecemos. E teremos uma posição de privilégio. Eu sou filho porque eu vivo como filho. Eu respeito meu pai como pai. E é fácil, respeitado como pai. Reconhecia como pai. Porque ele está lidando que tinha pai de tão perdido que estava na vida. Então, é melhor ser meu filho também. Estou lembrando da passagem marítima que dava, ele foi incluído dentro desse... Sem dúvida. Não é isso? Exatamente. Nós poderíamos colocar todos aqueles que despertam para a vida espiritual num tempo, não colocar assim tardio, não colocar num tempo tardio, mas que despertam. E vejam bem, Maria de Magdala é um exemplo muito bom para registrar aqui, porque ela chega na vinha na 11ª hora. E o que acontece com ela? O que acontece com ela? Ela sai da posição de pecadora, aquela que é obsidiada, né? Com todos os 7 demônios lá, com os 7 pecados capitais, então, quer dizer, com um laço de equívoco muito grande, sobre o julgamento, né? Um laço de equívoco muito grande, mas que, uma vez convidada, ela é tocada, aceita e transforma-se na apóstola da anunciação. se não for trabalho com qualidade. Apóstola da anunciação. Quer dizer, gente, despontou, deixou todo mundo lá, os que estavam lá, mesmo Moisés trabalhando, deixou todo mundo para trás. Deixou todo mundo para trás. Na hora que, é tanto que, depois da conversão, olha só, a questão o paralelo entre Madalena e Noé. O que aconteceu com Noé aqui? Vou falar, né? O que aconteceu com Noé? E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. Então vejam bem. Bebeu do vinho e embebedou-se. Madalena já tinha embebedado tanto na vida, né? Vamos colocar assim, né? Já tinha embebedado tanto ao longo das suas trajetórias, que na hora que ela cantasse, o vinho com uma bicotinha assim, uma molhadinha assim, esse vinho é forte. Não ia correr o risco de embebedar, não. Tá certo? Nesse sentido, a experiência dela nos enganos, esse é forte. Só percebendo o porquê lá, ela já podia analisar porque ela tinha o conhecimento dos enganos. Porque a gente aprende no erro também. Se a gente não aprendesse com o erro não tem nenhum sentido prático na vida. Então nós temos aqui essa grande questão. E a vinha fica assim, nesse campo operacional da vida, tá? Onde nós temos a chance do trabalho, cuidando ou cultivando, como lavrador, mas que teremos de colher o fruto do nosso trabalho e transformar esse fruto em um elemento. E aí chegamos no capítulo, no versículo 21. E bebeu do vinho. Deu essa ideia? Então nós bebemos do vinho. Então o vinho é o fruto, a enfermidade tirada da uva. Qual foi a imagem ou a correlação feita entre vinho e uma estrutura bíblica? Vinho é correlacionado ao sangue. Nós estamos aproximando da semana que resgata todo um ritual que fala desse vinho enquanto sangue. E o sangue é o que é? É o veículo da força circulante de quem? A vida, né? O Espírito, não é?
não é? Né? A nossa sinceridade é manifesta no físico através da circulação no sangue, tá? Nossas forças físicas, elas são assimiladas pelo sangue, veiculadas pelo sangue, tá bom? Então, aqui a sinceridade é essa que eu vim entrar, tá? Que a sinceridade é essa, que manifesta-se no sangue e que será distribuída, trabalhada junto aos discípulos, aos aprendidos. Tá? Que sangue é esse que nós temos oferecido? Que vinho é esse que nós temos produzido? Todo vinho é igual? Depende da uva, não depende? Então depende do homem. O homem, com o vaso, né? O homem produz um vinho particular, próprio. É tanto que cada casa, no passado, produziu seu próprio vinho, não era assim? Então, tomar o vinho da casa, então, quando você chega num lugar diferenciado, isso aí já permanece vivo. Seja aquele experimental da casa, né? Você prefere o experimental da casa. Então, da casa é aquele que foi trabalhado pelo próprio homem, em termos de essência. E essência é essa que nós estamos oferecendo a Deus. Mais uma questão. Nós podemos oferecer à vida uma essência positiva ou nós podemos criar uma dinâmica de retroalimentação. O que seria essa dinâmica de retroalimentação? Eu preciso fechar no circuito. Concepções. Eu nasci assim, vou morrer assim. É embriagar? É um jeito de embriagar e ficar nu dentro da própria tenda. Minhas concepções são essas. Sempre vivi assim. Falei, está dito, não mudo jamais. E nós ainda temos uma tendência a fechar as questões e achar que está lindo. Achar que está lindo. Eu sempre fui assim. Eu falei uma vez para escrever. Daqui 100 anos é a mesma coisa. Não é isso? E a gente não acha que isso é certo? Eu também não achei que isso era certo no tempo. Não sei vocês acham, mas é questão. Isso ser parte das concepções de você, isso significa a pessoa de uma palavra só. Então, em uma palavra está dito. Não precisa escrever. Não mude de opinião, né? Uma pessoa fulano disso, não, pode escrever. Como se nós não pudéssemos reconsiderar as nossas escolhas e até aprender coisas novas, definindo que existem coisas melhores do que aquelas que eu conheci. Para Mas será que era só de acordo material? geralmente Então, o senhor então está mostrando um aspecto positivo do contexto. Mas nós estamos aqui estendendo, tá? Ao prosseguimento de vida. No contexto mais abrangente, definindo que essa possibilidade fixada. Então aqui, essas forças circulares de Jesus no Espírito definem o seguinte, que com o tempo nós vamos aprendendo a produzir o vinho novo. E o vinho novo, que na verdade bom mesmo é o vinho velho, né? Então, que vinho novo é esse que no tempo ficará um vinho velho? Tá? Então esse vinho precisa ser modificado como produção, para que o nosso sangue
seja o sangue da nova aliança. Tá? Como que Jesus falou? Não é associado ao sacrifício a todos, pela simbologia. Jesus garantia que buscar o seu tratado, muito associado ao sangue e aí, não dá pouco Ô gente, mas evoluir é fácil? Mudar é fácil? Mudar é fácil? A vida inteira eu acreditei que o correto era fazer tudo pelo Espírito. Era viver como um patriarca, que define fulano vai ser padre, Beltrano vai ser freira, essa aqui vai ficar em casa para poder cuidar dos pais quando nós estivermos mais velhos, essa que vai casar com fulano, que é o que tem uma fazenda que ajuda os nossos interesses. Não era assim? Tá, não era? Tem muito pouco tempo que isso mudou. Esse era, Fernando falou, não era tão... né? Não era assim. Então nós ainda muitas vezes... É verdade. Os meus falavam, ela em casa como ninguém quiser. Então chega para Maria dizer. Então vejam bem, então o era ainda é muito perto, né, dos nossos dias. E até hoje, aí você vira e fala o seguinte, assim, na hora que chega a figura, você vira e fala assim, o que passa? Uma vez que passa no crivo, né? Aí a pessoa vira e fala assim, mexe com arte. Vocês vão viver de arte, né? Música, né? Vocês vão viver pinta, então quer dizer, vão ficar vendendo os quadros, tá? Então quer dizer, daqui a pouco, falando debaixo da ponte, porque ainda temos aquela visão muito fechada de que determinadas profissões que garantem, né? Garantem uma estabilidade. São conceitos. E às vezes as pessoas que têm os títulos acadêmicos, assim, os mais almejados, mas que não conseguem ter um plano operacional efetivo. E outros que são artistas que trabalham, por exemplo, com bilheteria, né, com uma arte, um artesão que aos olhos do mundo poderia ser visto, e você fala o seguinte, nossa, verdade? Mas eu sou designer, não sei de quê, né? Então, hoje nós estamos vivendo essa mudança de valores e que estão mudando no conteúdo do vinho. O vinho está um vinho diferente. Essa sinceridade. E nós ainda estamos presos naquela história. Mas mudar dói. Nós saímos da zona de conforto. Tudo que nos tira da zona de conforto, gente, dói. Você andou a vida inteira com sandália franciscana. Aí a moda traz para você sapato de biofino. E aí você começa a procurar, onde que está a sandália franciscana? Nem acha mais para comprar. Tem que mandar fazer. Coisas assim. O pé vai doer ou não vai doer? Com certeza que o pé vai doer, porque vai apertar em lugares que ele nunca havia sido bem tocado. Então a mudança de vida, ela acontece desse jeito. E nós somos, por vezes, constrangidos pela própria vida a nos ajustar nesse contexto. Aí depois a gente fala assim, nossa gente, mas não precisava ser tão extremado. Sair da sandália franciscana, né? Para poder o bico fino. Aí a gente fala assim, vamos fazer uma catapilha com o bico arredondado? Né? Aí o movimento assim vai facilitar, porque doeu demais, criou joanete, fez um monte de confusão no corpo, porque são marcas doloridas. Então nós vamos fazendo o movimento o tempo todo, tentando encontrar um caminho de crescimento que seja menos doloroso. Mas a gente acha que só se espremer para poder tirar toda a essencialidade, assim que nós vamos conseguir. Mas a proposta foi,
Misericórdia quero e não sacrifício. O dia que nós conseguimos entender que a evolução pode ser construída a partir dessa perspectiva, nós vamos modificar. E aí nós vamos ficar de extremo a extremo, tá? Buscando essa dor aí. Porque tem que morrer. Porque se não morrer na cruz, se não for flagelado, aí não tem sangue. Tá? Ainda é uma visão nossa muito presa à concretude do fato. E às vezes você não está crucificado na cruz, você não está sendo flagelado externamente, mas você está moído por dentro para poder transformar seus valores e aceitar que aquilo que você acreditava como sendo o melhor, não é mais o melhor. É só, nossa, gente, que coisa, hein? Quem diria que eu ia viver uma experiência dessa? E hoje, dizer de forma tão diferente aquilo que eu acreditava. A qualidade desse vem do homem. Não. O que foi dito no Prolegômeno? O homem na terra, o homem nós aqui, encarnado. Não somos barro. Não somos barro? Tá, então nós vamos tentar acompanhar o entender a concretude. O homem não é o barro? Existem vários tipos de uva, portanto, vários tipos de homem. De acordo com a condição da uva, o vinho vai ser diferente no concreto. Um vinho mais suave, um vinho mais forte, um vinho branco, um vinho tinto, não é isso? Então o vinho ele será diferente a partir do barro, que é o homem, tá? Que será trabalhado e sim, né? Vai ser macerado na vida, vai ser trabalhado, vai ser fermentado no dia a dia, vai gastar um tempo na sua evolução para apresentar a sua essência, que é a essencialidade manifesta no vinho ou no sangue, tá? Só que a essencialidade manifesta. Nós só vamos manifestar no físico. Se a gente não estiver no físico, como que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar do espírito. Nós só podemos falar do espírito a partir da essência dessa situação. Eu sou, mas como que está lá? O licor é o espírito. Ou aquilo que é manifesto do espírito. Saiu ou não? Deus melhorou um pouquinho? Tem que passar pelo físico, tá? Então, só enquanto o barro concretiza o espírito para que ele se manifeste na vida. Física é a experiência. E aqui nós teríamos em Lucas, né? Aí preparamos a nossa Páscoa, a última Páscoa, a Santa Ceia, tá? Não vou ler tudo, no capítulo 22 de Lucas. 14. E chegada a hora, vejam bem, e chegada a hora, tudo tem um tempo, né, gente? Tem um tempo preciso. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-no, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado,
fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia divina. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, ou a nova aliança, né, gente? Que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz, aí ele não tem mais o caso, né? Mas é aqui. Então nós temos aqui todo esse movimento, que é feito no sentido de resgatar um ritual. E nós observamos, né, no 19, fazer isso em memória de mim. Em memória de mim. Em memória de mim é macerar, é crucificar, é fazer sofrer? Não. Em memória de mim aqui é a proposta do Deus dizendo, isto na verdade, porque vos digo, quando fala assim, e repartiu entre vós, no 17, repartiu entre vós. Então, o compartilhar, o dar alimento, o dar o pão, o dar o vinho, o compartilhar dentro do exercício da fraternidade, daquilo que eu já detenho em mim mesmo, é que seria o rito proposto na última ceia. É dar alimento, na multiplicação dos pães. Como é que foi? Ele ficou lá dando pão para todo mundo, o que ele fez? Ele deu a cesta e falou assim, alimentai. Mandou os discípulos dar alimento para o povo. Aqui ele repete isso. Gente, vai lá e compartilha com ele. Dividir isso entre vós e compartilha entre vós a essencialidade do sangue, a essencialidade e do pão da vida. Aquilo que sustenta. Porque se nós não compartilharmos, nós não estaremos vivendo o fora da realidade na nossa relação. Aquele que fica só para si mesmo, ele está gerando dificuldades, ele está gerando circuitos fechados, ele está embebedando dentro da sua própria tenda. E ele fica nu, que foi o que aconteceu com Noé. Deu a ideia? Então vejam bem, ele veio derrogar a lei? Não, veio dar cumprimento à lei. E a lei é espada. Dá cumprimento à lei. Então, gente, aí ficou a proposta do convite à Páscoa. E como o convite à Páscoa e o nosso exercício de amor e de fraternidade e realidade, fica aqui. A vinha é vida. Em abundância. Tá? Então vamos aqui uma proposta aqui como se fosse o feliz Páscoa para todos. Dia Mundial do Querer Bem. Vocês sabem quando é comemorado o Dia Mundial do Querer Bem? É hoje, exatamente nesse dia. Hoje você deve sentir prazer de sorrir para alguém, caminhar ao lado de alguma pessoa sem precisar dizer uma palavra de Deus. Apenas demonstrar seu bem-querer através da companhia. Ajudar alguém? Sim, faz que deve. Você pode tudo o que quiser, desde que demonstre o seu amor. Seus filhos precisam de você, não demore em ir ajudá-los, mas quer ficar surpresos e felizes com sua atitude. Faça tudo com amor e prazer. Até aquela história do lado, aquela cunhada cheia de não toque, também já mereceram gestos que eu já lhe dei. Não bacana. Lembre-se de que hoje é o Dia Mundial do Querer Bem e tudo é válido.
Procure fazer deste o melhor de todos os dias e verá que não é tão difícil amar alguém, tratar bem, seguir, ser gentil, atencioso a qualquer momento. Você vai perceber que o mundo ao seu redor vai tornar-se mais brilhante, mais verdadeiro. Será que tudo que fizer de bom neste dia vai deixar seu coração em paz, cheio de alegria e confiança. Então, ao terminar o dia mundial do querer bem, você vai sentir desejo de esticar por mais um dia, e mais outro, e outros mais. Vai perceber que amar o semelhante, querer bem a qualquer pessoa, é tão bom ou melhor do que receber uma recompensa após um ato de bravura. Não tenha medo ou vergonha de amar, de querer bem, de comemorar neste dia. Muitas vezes, esses sentimentos provocam lágrimas, mas não se preocupe. Se chorar, as lágrimas farão com que você sinta um desejo imenso de insistir em querer bem até conseguir convencer-se de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que todos os dias de sua vida sejam dias de só fazer bem. Seja bem-vindo.